Olá, tudo bem? Meu nome é Vladimir e hoje eu vou falar um pouco sobre o código do jogo de Jockey Poke que eu e meus colegas desenvolvemos. Então, no início do código, a gente imprime um menu com as opções de jogo e em seguida solicitamos que o jogador escolha uma dessas opções, né? Se o modo de jogo selecionado for a opção 2, jogador contra máquina, nós vamos selecionar algumas variáveis para contagem de pontos e imprimir as opções jogáveis e novamente solicitar que o jogador escolha uma dessas opções. Nós vamos relacionar essas opções a números e verificar se essas opções são válidas, né? Então, 1, 2 e 3. Caso seja diferente disso, o código vai rodar novamente. Se o jogador escolher uma opção válida, a máquina vai fazer sua jogada, usando random, escolhendo um número aleatório de 1 a 3, números esses que são relacionados a jogadas. Após isso, nós vamos imprimir as jogadas, né, do jogador e da máquina e verificar qual o resultado. Se as jogadas forem iguais, vai adicionar uma variável de contagem de empates. Caso contrário, se o jogador ganhou, né? Então, se ele sobrepôs a máquina, ela vai adicionar uma variável de vitórias. E se não for nenhuma dessas opções, vai selecionar uma vitórias da máquina ou derrotas. Por fim, a gente vai imprimir se o jogador deseja continuar ou se ele vai voltar ao menu. Oi, meu nome é Carlos, eu vou estar apresentando junto do Raul e do Vladimir. Vou começar explicando primeiro por que a gente utilizou essas bibliotecas aqui. No caso foi a Random, a GetPass e a Colorama. A Colorama eu fiz um esqueminha aqui para poder utilizar uma variável ao invés de ter que chamar esse método todo toda vez que a gente precisar utilizar. A Colorama ela funciona da seguinte maneira: você vai chamar a cor que você quer para modificar no código e daí você precisa resetar, senão ela vai continuar com aquela cor o restante do código inteiro, até você colocar uma outra cor para sobrescrever. Nesse caso, vou dar esse exemplo aqui, no sair, vai dar para perceber que além do vermelho sair nesse print, ele também vai sair no input de baixo. Então, para isso, a gente precisa resetar ele toda vez que a gente for querer que volte as cores ao normal. Bom, agora explicando o restante do código, o Vladimir já explicou sobre o menu, então vou falar sobre como funciona o jogador jogador contra jogador, e a máquina contra máquina. O jogador contra jogador, aqui tem nosso placar, diferente do jogador contra máquina. Não tem um derrota e sim vitória do jogador 1, vitória do jogador 2 e empate. Aqui começa nosso loop para realizar cada jogada, o jogador 1 inicialmente. E aqui a gente já chama a nossa biblioteca GetPass, que ela serve para esconder os inputs do usuário e evitar que o jogador 2, por exemplo, veja o que o jogador 1 jogou e utilize isso para ter vantagem. Eu vou demonstrar isso no VS Code, pois essa biblioteca no PyCharm ela tem um problema que ela trava o código e não permite ele continuar depois que dá um input. Isso é um problema que só acontece com o PyCharm, tanto no console, no CMD, quanto no VS Code isso não acontece. Depois de cada um digitar sua entrada, aqui tem nossa lógica de comparação de jogadas, né? Então a gente utilizou essa barra invertida para poder quebrar a linha e não sair dos padrões da PEP 8. E aqui começa: se o jogador 1 e o jogador 2 digitarem a mesma opção, vai ser um empate. E daí aqui a gente tem nossa lógica para verificar se o jogador 1 foi o ganhador. Então, no caso do jogador 1 jogar pedra, papel, tesoura, e o jogador 2 jogar tesoura, pedra e papel, ele faz essa verificação. Se for uma vitória, vai acrescentar mais um no placar para o jogador 1 e vai anunciar a vitória dele. Caso contrário, se não for nem a primeira opção de empate nem uma vitória do jogador 1, só pode ser uma vitória para o jogador 2. Então a gente acrescenta uma vitória e anuncia a vitória. Depois disso, a gente pergunta se os jogadores desejam continuar jogando. Caso isso seja verdade, vai continuar o código e vai ir só modificando os placares. Caso o jogador não queira continuar, a gente vai mostrar a mensagem que era um requisito do código, do trabalho. Depois disso, a gente tem a parte da máquina contra máquina, que é bastante semelhante. Mas ao invés da gente pedir uma entrada dos usuários, a gente utilizou a biblioteca random para decidir o que cada máquina vai jogar. Daí, depois disso, o resultado sai automaticamente, isso eu posso demonstrar. E a gente pode ver se você quer continuar jogando. Aqui no caso ele colocou uma vitória para a máquina 2, porque a máquina 2 jogou tesoura em cima de papel da máquina 1. Se quiser novamente, e isso infinitamente, até você decidir parar. Agora eu vou demonstrar rapidamente como funciona a biblioteca GetPass.
Nesse caso eu vou iniciar o código, selecionar a opção jogador contra jogador, e aqui no jogador 1 eu vou simular que ele vai jogar papel, nesse caso 2. Eu digitei, pode ver que não apareceu nada no console, e já partiu para solicitar a entrada do jogador 2. E nesse caso eu vou colocar tesouro para ele vencer. Ó, digitei, não mudou em nada, dei um Enter, jogador 2 venceu, pois jogou o tesouro em cima de papel. Acrescentou no placar e a gente já pode finalizar nosso código.